TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos começando agora mais um programa Saúde e Bem-Estar. Eu sou a Marina Camargo e dessa vez a gente vai falar sobre um tema que já está aí na vida de todo mundo, que é o verão. Por mais que ele não tenha chegado, a gente já começou com alguns hábitos diferentes, algumas curiosidades, alguns tratamentos, quem sabe. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como cuidar e olhar integralmente para o nosso corpo, alguns hábitos que a gente pode ter para viver essa estação da melhor forma possível. E para isso, então, a gente trouxe 3 professoras, 3 profissionais incríveis para conversar com a gente. Agora a gente vai conversar com a professora Marília Costa de Araújo, já esteve aqui com a gente, vocês devem lembrar dela. É bacharel em nutrição pela UFSC, pós-graduada em nutrição clínica funcional, fisioterapeuta funcional, nutrição esportiva funcional pela VP e antropometrista pela Isaac nível 1. Ela é mestre em ciências da saúde, fisiologia do exercício pela Unesc e professora da Unisul nos cursos de nutrição, medicina e cosmetologia estética. Seja bem-vinda, Marília, de novo. Agradeço o convite. Obrigada. E a professora Vanessa Francalati, sim, professora? Francalati. É graduada em Educação Física, especialista em Atividade Física e Saúde, mestre em Engenharia de Produção, especialista em Gestão e Marketing Esportivo e doutora em Educação Física. Atualmente também é professora da Unisul no curso de Educação Física. Obrigada pela presença. Obrigada, Marina, pelo convite. Eu adoro essas professoras, que a gente lê o currículo e já vai um tempo, assim, né? Porque é um monte de especialização. Elas são ótimas aqui mesmo para falar com a gente. Bom, então vamos conversar. É um tema amplo, né? A gente fala do verão, a gente pode olhar de várias formas. Então vamos começar com algo bem simples, assim. Na área de vocês, quando eu falo saúde e verão, primeira coisa que vem na cabeça de vocês, o que acontece aí? Começar comigo? Vocês sintam à vontade. Então, para mim, como nutricionista, o que vem de destaque assim na mente é realmente a parte de hidratação, né? Porque é uma estação onde a gente tem uma sudorese elevada e essa perda de água, né, acaba repercutindo em algumas questões de saúde importantes. E o que a gente percebe é que a população tem uma certa dificuldade para ingerir especificamente água, né? Mesmo em condições normais. Então, no verão, que a gente tem uma perda maior, seria interessante dar um foco maior para essa questão. E a outra questão que vem bastante na minha cabeça no verão é fotoproteção. Então, a gente vai estar muito mais exposto aos raios ultravioletas, né? Isso gera um envelhecimento celular importante e a nutrição tem destaque aí sim para ajudar a gente a se proteger dessa radiação. Então, existem alguns alimentos específicos que a gente pode focar mais, contendo aí alguns nutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos que podem ajudar nesse processo. Tu vai fazer um suspense e contar para nós daqui a pouco, isso, então. Depois eu conto para vocês tudo isso. Tá bem. Professora Vanessa, conta para nós. Bom, no meu caso, vem 2 palavras. Vem a palavra necessidade, devido à exposição, porque naturalmente, no calor, nós ficamos mais expostos à praia, à piscina, e com sunga, maiô, biquíni, seja lá o que for, né? E a segunda palavra que vem na minha cabeça são os cuidados que nós devemos ter com relação à prática da atividade física em temperaturas elevadas e sob condições adversas. E agora a gente destinou um programa para falar sobre saúde e uma estação do ano, né? A gente não teve tanta essa preocupação, né, para falar do inverno, por exemplo. Por que essa necessidade da gente estar falando, então, agora, tanto de buscar hábitos, tanto na alimentação, quanto daí no corpo, de modo geral, para estar movimentando, enfim, outras questões que a gente vai falar mais adiante. Por que no olhar de vocês agora, um momento que a gente se destina tanto a olhar
para esse momento que é o verão? A minha fala aqui justamente é no sentido oposto, né? Existe tradicionalmente, historicamente, a sazonalidade conectada às academias. Então, nós observamos muito fortemente isso. Chega setembro e outubro, o número de alunos matriculados aumenta bastante e, perto da Páscoa, nós vemos uma saída de alunos e as pesquisas na área da gestão de academias têm apontado para isso, né? Embora o Brasil vem se colocando como um país líder em número de academias, né, chegando muito próximo dos Estados Unidos e com previsão de ultrapassar nos próximos 5 anos, há uma preocupação muito grande, porque as estatísticas nos apontam que a maioria das pessoas, hoje gira em torno de 60% da população brasileira, não pratica atividade física nenhuma. Então, a gente traz aqui a preocupação com o verão, mas, na verdade, a preocupação precisa ser com todas as estações e com o contínuo de uma prática de atividade física regular e sistemática e que desvincule da questão unicamente do verão, para colocar um maiô e um biquíni e fazer uma exposição do corpo na praia, né? Então, logicamente, que depois a professora Kênia vai abordar algumas questões de estética, mas eu me sinto muito à vontade para falar da importância da adoção de um estilo de vida ativo, frequentemente, regularmente e bastante desconectado da estética, né? Então, é lógico que quem não quer ter um corpo legal e colocar um biquíni, e não sobrar a barriguinha e entrar naquela calça, aquele número que usava quando era solteira ou mais jovem, enfim, né? Mas o que precisa estar fortemente conectado às decisões é que o benefício da prática da atividade física precisa ser regular. E eu não vou nem aqui falar em questões epidemiológicas, em estatística, em revistas indexadas internacionalmente, e etc., porque eu acho que é uma conversa mais acadêmica, né? E aqui a gente precisa trazer informações, elementos que efetivamente possam impactar em benefícios e as pessoas tomarem as decisões, né? Então, eu tenho alguns pontos para abordar e espero que a gente possa contribuir com as pessoas nesse sentido. A minha fala vem de encontro da Vanessa também, né? Porque existe da mesma forma para essa procura maior, né, para atividade física ali no período pré-primavera, verão. Acontece a mesma coisa em relação à nutrição, né? Então, é aquele projeto verão, pronto. Daí, né, tudo que a alimentação não é levada em consideração durante o inverno. Inverno, normalmente, as pessoas acabam, né, deixando a atividade física de lado, não cuidam tanto da alimentação. E aí chega o momento de primavera, verão, vamos dar foco nisso. E daí, nesses momentos, às vezes, algumas estratégias saem erradas, né? Porque daí aquela necessidade de perder peso muito rápido em um curto período de tempo, né? E aí fazendo estratégias totalmente equivocadas, com restrição energética muito alta, né? Com estratégias, às vezes, até levando desidratações ou perdas nutricionais importantes. Então, eu realmente concordo com a Vanessa, o que a gente teria que priorizar aqui é uma mudança de estilo de vida, tanto em relação à atividade física quanto à nutrição, que deve ser constante e frequente durante todo o ano, né? Não é uma questão de só no verão a gente tem que se cuidar. Mas já que a gente está no verão, né, que a gente utilize disso como um impulso, claro, né? Claro. Professora Vanessa, existe algum... Me vem na cabeça que a maioria das pessoas são sedentárias hoje no Brasil. Isso é verdade? E se sim, por que isso acontece? Por que com tanta informação as pessoas ainda continuam sedentárias? Então, Marina, apesar de nós termos facilmente acesso às informações, né, mídias digitais e revistas, hoje nós temos aí um volume de informação muito grande e que certamente não tem causado esse impacto do ponto de vista de decisões, né? Então, o que no nosso interesse, nossa visão, precisa mais nas pessoas é a palavra disciplina. Por quê? Porque a disciplina é algo que
precisa ser construída. A disciplina não é um dom. Né? A disciplina não é aquela coisa... a pessoa nasce com habilidade de canto, ela tem uma voz linda. Não, ainda que o canto possa ser também trabalhado, mas muito mais conectado às habilidades, né, do que a disciplina. A disciplina é aprendida. Então, o que nós, como profissionais, vemos muito ao longo de... São quase 30 anos de envolvimento com atividade física, acadêmica e no mercado de trabalho, em academias, como personal, é isso. As pessoas dão o primeiro passo, procuram as academias, procuram a nutricionista, compram suplementos, medicação, e muito naquele intuito, às vezes causado por um motivo que pode ser o verão, mas também, às vezes, é um casamento de uma parente, né, para entrar num vestido, enfim. E depois que passou aquele evento principal, ocorre uma desmotivação. Né? E essa desmotivação ela está conectada a uma coisa chamada crenças. Né? Porque o ser humano e o brasileiro, enfim, nós aprendemos muito tradicionalmente que atividade física, exercício e esporte é para quem quer ou ser atleta ou ter um corpo bonito. Né? Então, isso é uma crença que está conectada na cabeça das pessoas. E a maioria das pessoas, quando se coloca diante dessa informação, e por decisão pessoal, escolhe que não quer ser atleta, e que não se importa em tomar um banho de mar com uma gordurinha, então ela pensa que, ok, então eu não preciso me movimentar. Né? Então, é justamente essa visão, é um paradigma que precisa ser quebrado. Né? Assim como hoje o Brasil faz campanhas fortíssimas e excelentes no que se refere ao uso do cigarro, nós também precisamos chamar a atenção dos governantes, né, dos gestores, no sentido de trazer isso para uma população de forma mais massificada, né, de quebrar essa crença de um vínculo exclusivo com a estética, né, e trazer a palavra disciplina mais à tona. E aí a gente vem falando aqui, a gente pode falar de ferramentas, a gente pode falar de aplicativos, de formas, tantos métodos hoje que são acessíveis, né, para a pessoa se policiar, para a pessoa ter um guardião, no sentido de se olhar e se perguntar, bom, eu estou tendo hábitos diários que vão me levar a alcançar aquele objetivo, ou eu estou me sabotando? Né? Então, falou na palavra sabotagem, aí a gente entra numa seara de neurolinguística, de coaching, que vai muito além somente da coisa da estética do exercício. Né? Então, eu acredito que a gente pode, sim, falar de coisas simples, sair da esfera de epidemiologia e trazer mais essa informação de que a decisão, Marina, está sempre na nossa mão, das escolhas que a gente faz todos os dias de manhã, seja daquilo que você do que você vai se alimentar ou do que você vai escolher de prática de atividade física. Ok? Para tudo, né? Tem um objetivo, assim, né? É importante se perguntar o que eu estou fazendo hoje para chegar lá. Né? E a saúde, né, entra em primeiro lugar, né? Marília, tem alguma dica, ou mesmo que seja, enfim, alguma ideia que auxilie, a alimentação possa auxiliar nessa disciplina, nessa disciplina de, vamos pensar, a gente está utilizando agora o esporte, né? Mas a gente pode utilizar o esporte para dar o exemplo de uma forma bem geral, né? O que você tem como objetivo, né? E o que você está fazendo para chegar lá. Existe alguma forma que a alimentação pode auxiliar nisso? Bom, assim, para a gente criar uma disciplina, tanto na prática esportiva, é interessante que a gente também crie essa disciplina com relação à alimentação. E a dica que eu daria nesse sentido é que a gente precisa pensar no que vai se alimentar. E as pessoas hoje, nessa vida corrida, não fazem nenhum planejamento em relação a isso também. E, diante disso, a gente acaba optando por alimentos mais práticos, rápidos e que estão disponíveis para a gente
no entorno da gente. Normalmente, que tipo de alimento é esse? Alimentos industrializados, né? Ultraprocessados, que aí vão ter uma composição nutricional completamente ruim para a saúde. Então, ricas em gorduras saturadas, gorduras trans, em carboidratos refinados. E a associação desses macronutrientes leva a riscos bem importantes do ponto de vista de doenças crônicas, né? Então, eu precisaria também ter um planejamento alimentar. Se eu quero me alimentar melhor, eu tenho que pensar na minha alimentação ao longo do meu dia e me programar para isso. Então, né, levar lanches saudáveis de casa, pensar onde que eu vou almoçar, qual local que eu vou almoçar, né? Pensar na disponibilidade de alimentos que realmente vão agregar saúde. Me vem na cabeça agora como a disciplina está associada a planejamento e hábito. Né? A gente, vamos entrar mais nisso nos próximos blocos. Continuem com a gente e se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvidas, comentários, enfim, quiserem interagir com a gente, sejam muito bem-vindos. Coloquem ali nos comentários. Ali embaixo na nossa telinha que vocês estão assistindo. A gente vai adorar receber vocês. Nos próximos blocos a gente vai continuar ainda esse bate-papo. Continuem com a gente. Até já. Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar e agora convidamos mais uma professora para conversar com a gente, professora Kênia. Ela é graduada em fisioterapia, especialista em dermatofuncional e cosmetologia, é professora da Unisul nos cursos de fisioterapia e cosmetologia e estética. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada. Professora Kênia também está aqui com a gente pela primeira vez, mas é bem tranquilo, né, professora? A gente fica à vontade aqui, né? Bom, professora, vamos começar com você bem no mesmo sentido que a gente estava conversando com a Vanessa e com a Marília.
Quando eu falo em saúde e bem-estar, o que vem na tua cabeça? Primeira coisa, assim, o que vem na tua cabeça? Bom, no meu caso, né, com relação até à fisioterapia dermatofuncional, eu posso citar, no caso, como diz a professora Vanessa, eu penso na questão da exposição, que seria a primeira coisa, né? E automaticamente eu penso na procura por tratamentos estéticos, principalmente no que envolve a questão corporal nessa época do ano, né? Que são tratamentos que envolvem celulite, que é o fibroedema geloide, gordura localizada, né? Flacidez. Então, quando fala realmente nessa questão, o que me vem à cabeça é essa procura constante pelas clínicas de estética. E a gente estava entrando antes aqui, até conversando, sobre que eu pedi para a professora qual que é essa linha tênue, na verdade, a gente pode até entrar com você, Marília, da questão de saúde e uma certa futilidade, né, em buscar tantos tratamentos ou buscar algumas alternativas, algumas dietas, que nem a gente estava falando, às vezes meio doidas, né, de querer resultados super imediatos. Então, vocês poderiam falar um pouquinho para nós, assim, nesse sentido, o olhar de vocês entre essa questão estética de se tratando de um bem-estar e essa questão estética de se tratando mais de algo fútil, assim, como que vocês veem? Onde que a gente encontra esse equilíbrio? Bom, como a gente até estava comentando, existe realmente ali uma linha tênue entre saúde e estética, né? E o importante é que tenha esse equilíbrio, porque já é comprovado cientificamente que a estética ela tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à autoestima, né? Existem instrumentos, por exemplo, que avaliam a qualidade de vida de mulheres que têm, por exemplo, melasma, no que diz respeito às manchas, né? Então, tudo isso já é realmente estudado há muito tempo, procura-se, com isso, melhorar cada vez mais a qualidade de vida, o convívio social, porque isso muitas vezes pode acarretar uma depressão, um isolamento social, né? E até prejudicar, inclusive, o trabalho dessa pessoa. Então, tudo isso a estética vem para poder ajudar, né? Agora, logicamente, quando se existe os extremos, existe essa busca constante por um padrão de beleza que é imposto pela mídia, né? Muitas vezes que, dependendo do biotipo da pessoa, é impossível de se alcançar. Existe essa insatisfação e essa busca por clínicas, né? Tanto tratamentos invasivos também, e com isso acaba prejudicando a saúde, e acontecendo muitos casos que a gente acaba acompanhando por aí, né? Esses excessos na internet. Dentro da nutrição, esses excessos também acontecem, né? O que a gente vê normalmente nessa época? Busca por shakes, né? Então, a gente vê muita troca de alimentação por shakes prontos. E aí, ali, a gente tem uma composição nutricional que não é interessante, mas que, logicamente, vão levar a uma restrição calórica e a pessoa acaba perdendo bastante peso. E aí, a gente, às vezes, entra muito fortemente no efeito sanfona, a pessoa emagrece demais, não consegue manter aquele hábito por muito tempo. Quando volta a se alimentar, né, vai ganhar ainda um peso maior do que ela tinha anteriormente. Mas a gente também vê um lado hoje muito mais focado para o exagero também dentro da prática esportiva e de alguns excessos do uso de suplementos dentro da nutrição, né? Aí a gente pode entrar aí também com a presença de hormônios. Então, existem excessos de todos os lados que vão se repercutir em uma condição de saúde nada interessante, muitas vezes nessa época do ano, voltada para aquele corpo, né, estrutural, todo definido. Então, a gente tem que tomar cuidado dentro da alimentação e nutrição também com algumas estratégias incorretas. E tem algum padrão, assim, na área de vocês, tanto estética quanto nutricional, de queixas que as pessoas procuram nessa época? Que buscam vocês para trazerem alternativas para lidar com essas dores, com essas queixas? Bom, no caso, a maior procura nas clínicas quando se fala do público feminino, gordura localizada, região de abdômen, região de flancos, né? Nós temos também a celulite na região que envolve coxas, glúteos, a flacidez, que também incomoda bastante, que pode ser uma flacidez tanto tissular, que é uma flacidez da pele, com rompimento de fibra de colágeno, como também uma flacidez muscular,
né? E no caso dos homens, que eles também estão buscando bastante o tratamento estético, é um público realmente que está cada vez aumentando mais, a maior queixa deles corporal diz respeito à gordura da região abdominal, que a gordura do homem é uma gordura mais compacta, né? Essa é realmente a maior queixa que envolve a busca por tratamentos estéticos. E a nutrição dentro da nutrição a mesma coisa, né? O excesso de peso e aí a busca, né, por estratégias nutricionais que visem essa perda, né? A gente estava falando até no bloco anterior, né? Na verdade, desses hábitos, né? Até hábitos que são disciplinas, né? Um certo planejamento, na verdade, e que tanto entra a questão nutricional, entra a questão do esporte, mas acho que o grande ponto disso tudo é o que a gente estava falando, né? Que é o equilíbrio, quando se encontra, na verdade, um bem-estar nisso, né? E uma pergunta, esse bem-estar, ele vem com uma consequência de novos hábitos, digamos assim, ou eu posso hoje, assim, Marina, quero mudar todos os meus hábitos e vou radicalizar total para ter melhor bem-estar. Como que é o olhar de vocês nesse sentido? Assim, eu posso pensar em bem-estar como um objetivo a se seguir, ou eu vou pensar em dietas, ou enfim, algumas alternativas mais radicais e como consequência vou ter uma vida mais equilibrada, qualidade de vida, enfim. Eu acho que, como a gente estava conversando, os extremos, principalmente da nutrição, não são duradouros. Então, para chegar num nível de bem-estar e de saúde, é interessante que a gente busque um equilíbrio no que se come, como se alimenta, né? O radicalismo aí, nesses momentos, não geram bem-estar. Normalmente estão associados ao contrário. A pessoa entra em algumas privações e aí esse bem-estar não vem porque você fica mais ansioso ou mais estressado porque está se alimentando de uma forma incorreta, né? Você pode até atingir o objetivo de perda de peso, mas às custas de um bem-estar não adequado, né? Um sono que às vezes não vai acontecer de uma maneira adequada, né? Porque existe uma restrição calórica muito grande, por exemplo, no período noturno, a pessoa não come carboidrato antes de dormir, por exemplo, é algo comum. Isso pode afetar sono, né? E aí quem não dorme adequadamente vai ter repercussões ruins para a saúde também. Então, eu vejo que os extremos não geram bem-estar. O bem-estar vai estar associado, sim, numa melhora de hábito alimentar adequado, né? Seguindo um planejamento adequado, com efeitos pensando no longo prazo e não no curto prazo. E aí vai aos pouquinhos, né, professora? Exatamente, aos pouquinhos a gente vai chegando no objetivo. Então, por isso que não pode ser uma questão de projeto verão. Né? Uhum. Mas podemos utilizar, né, que nem a gente estava falando antes, né? Vamos utilizar, então, dessa estação, que já nos incentiva... Já é um ponto de começo. Né? Para continuar com os hábitos que a gente está buscando agora. Pode ser um start para a gente continuar. Né? E agora, para a gente finalizar, então, esse bloco, professora Marília, dá algumas dicas mais práticas, assim, de alimentos ou de receitas, enfim. O que tu conta, assim, para mim, né, que estou curiosa aqui, para o pessoal que está nos assistindo? Então, nessa época do ano, como eu falei para vocês, um ponto é a hidratação, algo que eu acho que é bem importante destacar. Para quem não tem muito costume ou não gosta de tomar água, saborizar a água acho que seria uma boa dica. Botar algumas lasquinhas de gengibre, folhinhas de hortelã para saborizar, deixar a água refrescante, acho que favorece. Aproveitar também as frutas da estação e frutas mais ricas também em líquidos, né? Por exemplo, melancia, melão. Pensando na questão que eu tinha citado no primeiro bloco ali da fotoproteção, então, priorizar alimentos que tenham carotenoides, que dão essa proteção para a nossa pele. Então, os alimentos amarelo-alaranjados, então, mamão, goiaba, pitanga, abóbora, morango, e folhosos verdes escuros também, rúcula, agrião, couve, porque vão ter bastante desses compostos, os carotenoides, as frutas cítricas, como acerola, limão, laranja, vão ser ricas em vitamina C, que tem essa atividade antioxidante também. Que mais? Então, assim, investir nas misturas disso, né? Dos vegetais com as frutas, a entrada do suco verde aqui eu acho super fenomenal,
A única coisa é que não dá de ser sempre o mesmo suco, então variar as frutas, variar os folhosos, a gente sempre pensa na couve, né? A gente pode pensar em outros vegetais também da família das brássicas, como rúcula, agrião. Ai, Marília, mas é muito azedo. Então, quem sabe uma salsinha tem um efeito diurético interessante. Ou mesmo misturar esses verdes, fazer as misturas, acho que é bem legal. E outra preocupação e dica que eu dou nessa época é o seguinte, a gente tem uma tendência por alimentos, né, mais refrescantes, vem a necessidade do sorvete. E o sorvete, os industrializados têm uma composição nutricional horrorosa, né? Junta as duas coisas que a gente não quer, gordura trans com açúcar. Então, o ideal é procurar, quem sabe, sorvetes mais artesanais, a gente já tem isso bastante difundido, então, que usam gorduras naturais. E dicas também de fazer isso em casa. Basta a gente congelar frutas, uma dica é congelar banana e depois misturar com alguma fruta que você curta mais. Então, por exemplo, uma banana batida com manga e um pouquinho de leite de coco, fica uma delícia, né? Então, são alternativas aí interessantes que a gente pode dar para tentar substituir as tendências por aquele sorvete gostoso, mas que não vai agregar muito. E dessa forma a gente já está juntando o que a gente quer também, né? Os compostos bioativos das frutas, dos vegetais, para dar essa fotoproteção que a gente quer para o verão, aliando também com a hidratação. Acredito até que no início possa parecer um pouco desafiador, assim, né, Marília? É mais difícil. Mas pensar a longo prazo é algo relevante, né? É importante, No começo a gente pensa, seria muito mais fácil ali no mercado pegar o sorvete, né? Mas também pense do ponto de vista econômico, isso sai super mais barato. A gente pegar a bananinha ali, congelar, né? A hora que ela está passando, congela, depois liquidifica, usa um mixer rapidinho, show de bola, fica super interessante. E o bem-estar vai bem associado, exatamente. Então, professora, para a gente concluir esse bloco, faz um tempo que eu lancei um desafio aí para o pessoal que é entrevistado. Nos responda aí para todo mundo, para resumir assim um pouco mais. Quando eu falo saúde e bem-estar para você, em uma palavra ou em uma frase, o que vem aí em primeiro na sua cabeça? Vem equilíbrio e rotina, né? Ou disciplina, como a Vanessa tinha falado. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Dentro da alimentação, os radicalismos não são interessantes, né? Priorizar uma qualidade alimentar de longo prazo é o que vai surtir efeito, mas, para isso, eu preciso de uma disciplina, eu preciso me programar, eu preciso pensar na minha alimentação diária para eu conseguir atingir esse objetivo. Tá ótimo. Muito obrigada pela tua presença, por todas essas ideias, conteúdo aí que tu trouxe para mim, como curiosa, né? Sempre, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, e fica à vontade aí para vir conversar com a gente outras vezes. Eu volto, pode deixar. Obrigadão. Tá certo. No próximo bloco a gente continua, então, com a professora Kênia, com a professora Vanessa, falando da parte estética também e da parte de esportes. Vamos juntar esses dois temas aí com essas duas profissionais excelentes. Então, continuem com a gente e até já. Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça.
WhatsApp 999150822. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, e agora com a professora Vanessa, da área de Educação Física, a professora Kênia, da área de Estética. A gente chama Cosmetologia Estética, né, professora? Isso, o curso é Cosmetologia e Estética. Cosmetologia Estética. Bom, então agora voltando sobre como que a gente pode juntar assim, né, esses pontos. Como que a estética, o bem-estar, a educação física, né, nossa relação com o corpo pode influenciar, eu acho que vamos colocar como objetivo o bem-estar, né, como que a gente pode chegar lá. Então agora, já que a gente está no último bloco, a gente pode entrar até em questões mais específicas, assim, de trazer as questões mais práticas que vocês podem situar o pessoal que está nos assistindo. Professora Kênia, o que está surgindo hoje de inovação, de tecnologia para a parte estética? E até a gente estava falando agora como esporte, nutrição, como ferramentas para o bem-estar, né? E a parte estética, toda essa parte de tecnologia também trazendo uma outra ferramenta para o bem-estar, para a autoestima, né? Então, nos conta mais um pouco como que está hoje esse mundo aí para nos situar. Bom, nós temos várias terapias, né, na área da estética, tanto no que diz respeito à terapia manual, nós temos recursos como, por exemplo, uma drenagem linfática, onde você pode eliminar as toxinas do organismo, né, principalmente quando a pessoa tem muita retenção hídrica. Nós temos a massagem modeladora também, que é um recurso manual muito utilizado. Lembrando que a massagem modeladora ela não faz a quebra da célula de gordura, isso é muito importante. Ela faz realmente um remodelamento corporal. Em termos de eletroterapia, existem equipamentos como a criolipólise, que é muito conhecido, que é um equipamento que ele destrói a célula de gordura, né? Ele causa a morte da célula através de uma apoptose. A radiofrequência, que diz respeito à flacidez, né? E o queridinho maior, assim, no momento, que é a criofrequência, que é uma radiofrequência potente, que ela promove um aquecimento corporal, um aquecimento que chega em torno de 50 graus, e pode ser utilizado tanto para gordura localizada quanto para flacidez, dependendo do caso. Mas é importante, até antes de entrar na questão da alinhar com a atividade física, é importante, antes de qualquer início de tratamento, você procurar um profissional qualificado, realizar uma anamnese, né, para que esse profissional possa ver qual é o plano de tratamento adequado, né? Muitas vezes existe uma moda do momento, mas você quer fazer aquele equipamento, mas você não é indicado para fazer. O teu caso não é específico para aquele. Por isso que é preciso fazer uma avaliação, né? A gente faz a avaliação, a adipometria, com a questão da gordura, a bioimpedância, né? Perimetria, até para fazer o comparativo do antes e depois, para saber a evolução desse tratamento. Mas essa procura por um profissional que monte um plano de tratamento adequado é essencial, né? A questão é muito importante também, a gente trabalha muito com a questão, logicamente, da alimentação e também da atividade física, porque existem equipamentos que eles fazem a quebra da célula de gordura, né? A partir do momento que você quebra uma célula de gordura, você libera ácidos graxos e glicerol, né? E a segunda etapa precisa fazer uma oxidação. E aí o paciente ele vai precisar de uma atividade física, porque ele vai precisar aumentar esse gasto calórico, porque senão se resterifica de novo essa célula de gordura. E aí o tratamento realmente ele não vai surtir o efeito. Então, realmente, essa integração, né, de profissionais é essencial para o resultado satisfatório. Então, a gente também pode pensar que esses tratamentos estéticos, agora o verão, ele é um impulsivo, né? Ou ele é um impulso para que continue fazendo o ano inteiro, né? Mantendo, para que até no ano que vem, o verão de 2020, esteja aí, né? Sim, porque inclusive quando se fala, por exemplo, de uma celulite, a gente fala, a celulite é muito da questão estética. Só que não, isso não é totalmente verdade, porque a celulite, em muitos casos, elas têm fibrose.
e a pessoa ela sente muito desconforto. Então, a gente consegue diminuir a fibrose, existe o comprometimento circulatório local, né? Existe uma retenção de líquido local. Então, assim, eu procuro sempre pensar e passar para os meus alunos como nós tratamos disfunções estéticas, né? Para não ficar com aquela... Não, quero tirar a celulite, mas o que essa celulite está me acarretando? Qual é o desconforto? O que isso pode ser feito para melhorar a minha vida, né? E aí, por esse caminho. E aí já entramos no esporte também, né? A gente falou sobre alimentação também agora. Então, professora Vanessa, o que tu nos dá de dicas aí, né? A gente falou muito de crenças, que é algo que acho que é que nem celulite, assim, né? Que é difícil quebrar essas moléculas, né? Essas crenças, né? Enfim, como que tu pode nos dar dicas mais práticas, assim? Até, acredito, de pensamento, né? O que a gente pode falar para si mesmo, para se motivar, ter mais disciplina, mudar hábitos, né? Para trazer e chegar nesse bem-estar. Então, Marina, a gente vem aqui no programa falar de verão, né? Mas a gente pode usar, sim, o verão, essa proximidade com a exposição, para falar da dor. Né? Porque tudo que o ser humano faz, ele faz ou pela busca do prazer ou pela busca da dor. Né? Independente da seara, de qualquer escolha que se faz. Né? Então, o que pode ser usado como um trampolim aí com relação ao verão? Porque a pessoa que vai na praia, que se sente mal, que se sente envergonhada, que deixa de aproveitar uma piscina, uma praia, ou estar em família, ou, enfim, inúmeros outros momentos que a gente precisa estar exposto, né? E que se sente com baixa estima ou desanimado, enfim, é uma mola propulsora para que algo seja feito em torno daquilo. Então, sim, a pessoa não está se sentindo bem, não tem bem-estar, tem vergonha de algumas coisas, então vamos tomar providências. Né? Eu acho que isso é que precisa ser feito. Chamar a atenção das pessoas para que elas não entrem num estado de um túnel de vergonha de sair de casa, que aquele desânimo contínuo pode se transformar numa depressão. Né? Então, a atividade física ela é o oposto, ela é o antídoto da depressão. Né? Então, a gente fala que a endorfina, a gente fala que é a morfina de Deus, né? Ela é liberada gratuitamente quando a gente faz atividade física. Então, por que não a gente escolher coisas que vão nos trazer bem-estar, vão nos trazer alegria, vão nos trazer momentos prazerosos, né? Mas, sim, a partir de uma decisão de dor. Porque o verão, se ele expõe e eu não quero me expor, eu tenho dor, eu tenho problemas. Né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. Assim, as pessoas pararem e refletirem em que momento de vida que elas estão, né? E quais escolhas que elas vão fazer. E, efetivamente, lembrar que a atividade física, nutrição, controle do estresse ou decisões em torno de qualquer tipo de pacote ou programas ou compras em torno da estética vão lhe trazer bem-estar. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que chama Pentáculo do Bem-Estar, que é uma ferramenta simples, quem colocar aí na internet, eu sou coautora, então posso falar com tranquilidade, coloquem na internet Pentáculo do Bem-Estar, são 5 áreas, atividade física, nutrição, controle do estresse, fala de relacionamentos sociais, que eu acho que é extremamente importante, e comportamentos preventivos, que a soma desses 5 pontos, quando eles estão equilibradamente colocados, distribuídos na vida das pessoas, as pessoas têm bem-estar. Então, são 3 perguntas para cada uma das 5 pontas, né? Por isso se chama Pentáculo. Nós lançamos isso no ano de 2000, então tem sido usado há 18 anos por muitos acadêmicos, tese, dissertação, mestrado, doutorado e TCCs, pela população em geral, pelos profissionais da área da saúde. Então, é a primeira dica que eu gostaria de dar. E o segundo ponto é o seguinte: defina uma meta, mas não uma meta para ontem, né? Não uma meta de perder
30 quilos em 2 meses. Né? Defina uma meta viável, uma meta capaz, uma meta equilibrada. Né? Segundo ponto. E às vezes acho que até uma meta pequena, né? Sim, exatamente, porque de pequenos e pequenos passos você chega ao seu objetivo principal. E não importa se lá no meio do caminho você comer um doce, no meio do caminho você esquecer e escorregar, né? Mas levanta imediatamente e foco no alvo. Né? Então, primeira questão, definir uma meta, onde você quer chegar, buscar os profissionais que vão lhe dar esse suporte, né? O segundo ponto é escolher suporte familiar. Né? Então, a gente precisa ter suporte da família, dos filhos, do marido, do namorado, dos amigos, quem mora, enfim, para que as pessoas nos ajudem no alcance dessas metas. Né? Pense o seguinte: de que forma que eu tenho barreiras? Quais são as minhas barreiras? Quais são os meus sabotadores? É a sorveteria que está ali debaixo, tal, e eu passo e eu quero tomar um sorvete. De que forma que eu posso blindar um pouco essas barreiras? Aquilo que dificulta de eu cumprir as minhas metas diárias, né? Porque as metas são diárias, são semanais, e definir detalhadamente aquilo, para que aquilo seja cumprido, né? De forma regular. Né? E o quarto ponto é você fazer maciçamente aquilo. Todos os dias buscar aquele objetivo e registrar. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente controla fica mais fácil. Né? Se eu tenho tem inúmeras ferramentas aí, gente, aplicativos, planilhas de Excel, né, que controlam quanto você bebe de água, se você fez atividade física, o que você ingeriu. Então, são ferramentas, muitas, inclusive, gratuitas, que a gente pode se beneficiar no sentido de nos controlar, nos policiar. Né? E uma coisa muito bacana, que tem sido muito feito também, é escolher um amigo que é o seu guardião, por exemplo. Né? Fazer desafios na internet. Né? Porque quando você se compromete verbalmente e publicamente, aquilo transforma dentro do seu cérebro como algo que aumenta o seu comprometimento. Né? Então, tem sido muito usado pelos nossos colegas personal trainers, né? Os desafios de 21 dias, de 40 dias. Só que uma coisa, Marina, quanto mais enraizado é o hábito errado, mais tempo ele leva para ser modificado. Né? Então, mudem agora, gente. Exatamente, vamos usar o verão para isso, para usar esse momento para buscar essas mudanças de hábito. Nossa, gente, que bom, que programa bom, assim, várias dicas, né, pra gente, dicas práticas que a gente pode aplicar, não é amanhã, né, é agora, assim, acabou o programa, já vamos olhar o que tem na geladeira, né, ir ali na fruteira, comprar algumas coisinhas, né, que já tem mais afinidade, talvez a desafiar em alguns alimentos que a gente às vezes não conhece muito, mas que podem ser muito bons, né, trazer bem-estar. Algumas dicas, né, que a professora Kênia trouxe de algumas práticas estéticas também que podem nos auxiliar com o bem-estar. Fazer atividade física, né? Poxa, terminamos o programa agora com uma infinidade, assim, de dicas que podem facilitar para mudar esses hábitos, né, que às vezes vêm de tanto tempo. Bom, foi incrível. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pela oportunidade. E vamos terminar com aquele desafio, né? Para vocês, uma de cada vez. Uma palavra ou uma frase. Para vocês, o que é saúde e bem-estar? Saúde é equilíbrio. É você se sentir bem. É você estar em paz na jornada. Você saber que você ainda não está no lugar que você quer, mas que você está no caminho para chegar lá. E que hoje eu estou melhor do que ontem. Para mim, trazendo até para essa área da estética, seria aceitação. Tá? Você olhar no espelho, você se gostar, né? Gostar da tua imagem, entender qual é a etapa da vida que você está passando, se aceitar, né? E, com isso, logicamente, utilizar a estética como uma ferramenta. Né? Não virar escrava dela, usar como uma aliada. Então, eu vejo dessa forma. Gratidão pela presença de vocês de novo, por esse final agora excelente. Obrigada, mãe. Obrigada a todos que nos assistiram também, comentaram, compartilharam, interagiram. A gente fica por aqui hoje, mas daqui a alguns dias a gente já está aqui de novo com mais uma temática muito bacana sobre alguma questão da nossa vida que traga saúde e bem-estar.
Um ótimo final de dia, uma ótima semana e até a próxima. Dom Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 99915 0822.